Você sabia que o Brasil pode se tornar inabitável em 50 anos? Parece exagero? Fique com a gente até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre o que pesquisadores estão alertando. Hoje o Brasil é sinônimo de vida, biodiversidade e terras férteis. Mas estudos recentes apontam que, se nada for feito, a nossa realidade pode mudar drasticamente. Pesquisas indicam que, até 2070, regiões inteiras do nosso país podem enfrentar temperaturas tão altas e eventos climáticos tão extremos que simplesmente não serão mais habitáveis. E não estamos falando de um futuro distante, não. É algo que pode começar a acontecer dentro da vida de muitos de nós. A pergunta que fica é como chegamos a esse ponto? E principalmente, ainda dá tempo de mudar essa história? Vamos voltar um pouco no tempo para entender como o clima do Brasil evoluiu e por que estamos vivendo uma ameaça sem precedentes. O Brasil sempre foi um país privilegiado. Com suas florestas, rios e terras férteis, tínhamos tudo para prosperar por séculos. Só que com o passar do tempo, começamos a abusar dessa sorte. O desmatamento em larga escala, o crescimento desordenado das cidades e a exploração desenfreada dos nossos recursos naturais foram abrindo uma ferida que hoje está cada vez mais difícil de fechar. A Amazônia, por exemplo, que deveria ser a nossa maior aliada contra o aquecimento global, tem perdido milhões de hectares todos os anos. E cada árvore derrubada não representa só uma perda local, afeta o equilíbrio climático de todo o planeta. Sem as florestas para regular o ciclo da água e absorver o carbono, o Brasil está se tornando um território cada vez mais quente e seco. E o problema vai muito além da Amazônia. Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, todos os nossos biomas estão sob pressão. O resultado? Um Brasil cada vez mais vulnerável a secas, enchentes, queimadas e eventos extremos que, até pouco tempo atrás, eram raros. Mas será que já estamos sentindo os efeitos dessa mudança? Agora vamos mostrar como o impacto já é visível no dia a dia dos brasileiros. Se você acha que essas mudanças climáticas são coisa do futuro, é melhor repensar. O impacto já está entre nós. Basta olhar para os últimos anos. Recordes de calor, crises hídricas que esvaziam nossos reservatórios, enchentes que destroem cidades inteiras em poucas horas. A cada novo desastre, fica mais claro que o clima do Brasil está mudando, e rápido. Em 2021, por exemplo, o país enfrentou a pior seca dos últimos 91 anos. Isso afetou diretamente a produção agrícola, a geração de energia e até o preço dos alimentos no supermercado. E não foi um caso isolado. Nos anos seguintes, vimos eventos extremos se tornarem mais frequentes e intensos, deixando um rastro de prejuízos e sofrimento por onde passam. Para muitos, o impacto é invisível no dia a dia. Mas para quem vive no campo, nas periferias ou em áreas de risco, as mudanças são gritantes. Famílias inteiras já estão sendo forçadas a abandonar suas casas por falta de água, perda de lavouras ou desastres naturais. E o pior, isso é só o começo. Vamos entender como as projeções para o futuro desenham um cenário ainda mais assustador para o Brasil. Se o presente já preocupa, o que os cientistas projetam para o futuro é ainda mais alarmante. Segundo estudos, se o aquecimento global ultrapassar os 2 degrees até o final do século, algo que hoje parece cada vez mais provável, grandes regiões do Brasil podem se tornar inóspitas. Principalmente no norte e no nordeste, onde o calor extremo e a falta de chuvas poderiam tornar a vida humana quase impossível. Modelos climáticos prevêem que até 2070, o semiárido nordestino poderá se expandir, invadindo partes do Cerrado e da Amazônia. O calor seria tão intenso que poderia ultrapassar o limite do que o corpo humano consegue suportar sem refrigeração artificial. E não para por aí. Cidades do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, também sofreriam com o aumento das enchentes, colapsos de infraestrutura e escassez de água. O que hoje é pontual, no futuro pode se tornar crônico. Se nada mudar, o Brasil deixaria de ser o país do futuro, para se tornar o exemplo do que acontece quando ignoramos os alertas da ciência. Vamos entender por que a Amazônia é peça-chave nessa história e o que está em jogo
se perdermos esse bioma. A Amazônia é muito mais do que a floresta amazônica, que aprendemos na escola. Ela é o ar-condicionado natural do planeta, o grande regulador de chuvas e temperaturas, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. Sem ela, a vida aqui se torna muito mais difícil, talvez até impossível em algumas regiões. O problema é que estamos perigosamente próximos de um ponto sem volta. Pesquisadores alertam que, se a destruição da floresta ultrapassar 20% de sua área total, a Amazônia pode entrar num processo irreversível de savanização. Ou seja, ela deixaria de ser uma floresta tropical e se transformaria num ambiente seco, incapaz de cumprir suas funções vitais. Hoje já perdemos cerca de 17% da floresta. Estamos a poucos passos de acionar uma cadeia de eventos que poderia transformar o norte do Brasil em um deserto. E não seria apenas um problema ambiental, seria uma tragédia humanitária. Se perdermos a Amazônia, o ciclo de chuvas que alimenta o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul também entraria em colapso. Sem água, sem agricultura, sem energia, como sustentaríamos o país? Agora, vamos ver como outras regiões brasileiras também estão se transformando e como essa mudança já afeta o nosso dia a dia. Enquanto a Amazônia luta pela sobrevivência, outras partes do Brasil também estão mudando. E talvez você nem tenha percebido. O Cerrado, que é o berço das águas, já perdeu quase metade da sua vegetação original. Isso afeta diretamente o abastecimento dos nossos maiores rios que nascem lá e correm para todo o país. O Pantanal, a maior planície alagável do mundo, sofre com queimadas recordes e secas fora de época. E a Mata Atlântica, que um dia cobriu 15% do território nacional, hoje resiste em pequenos fragmentos espalhados. Cada perda dessas representa menos água, menos regulação climática e mais vulnerabilidade para todos nós. As mudanças já se refletem na agricultura, na geração de energia, no abastecimento das cidades. Estamos vendo lavouras falharem, reservatórios chegarem a níveis críticos, populações inteiras sofrendo com falta de água e calor insuportável. O Brasil está secando, aquecendo e se desequilibrando. E quem mais sente são as pessoas mais pobres, que têm menos acesso à infraestrutura para se proteger. Vamos explorar como o aumento da desigualdade vai tornar ainda mais cruel essa crise climática. Se você acha que a crise climática atinge todo mundo da mesma forma, infelizmente não é bem assim. O impacto é profundamente desigual. Quem tem dinheiro consegue adaptar a casa, comprar ar-condicionado, migrar para regiões mais seguras. Mas a grande maioria da população brasileira não tem essa escolha. São as comunidades ribeirinhas, indígenas, agricultores familiares e moradores das periferias urbanas, que vão sofrer primeiro e com mais intensidade. Sem acesso à água potável, a alimentos de qualidade ou a serviços básicos de saúde, eles enfrentarão uma luta diária pela sobrevivência. E essa desigualdade tende a se agravar. À medida que o calor extremo se torna mais frequente e os desastres naturais mais intensos, a pressão sobre o sistema de saúde, a economia e os recursos públicos vai aumentar. Conflitos por água, terra e comida podem surgir, agravando ainda mais a situação social do país. A crise climática não é só uma questão ambiental, é também uma questão social e humanitária. O que podemos fazer agora para evitar o pior cenário? Existe esperança, mas o tempo está acabando. A boa notícia é que sim, ainda existe uma janela de oportunidade para reverter parte desse cenário. Mas ela está se fechando rapidamente. A ciência é clara. Se conseguirmos reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e proteger os nossos biomas, ainda podemos evitar os piores desfechos. Isso significa investir pesado em energia renovável, em reflorestamento, em agricultura sustentável e na proteção dos povos indígenas, que são os maiores guardiões da floresta. Significa mudar hábitos de consumo, pressionar governos e empresas para que adotem práticas responsáveis. E não é só uma questão de proteger a natureza por amor à natureza. É uma questão de sobrevivência. Estamos falando de garantir comida na mesa,
água limpa nas torneiras e um clima suportável para as próximas gerações. Cada escolha que fazemos hoje, por menor que pareça, está moldando o futuro que teremos amanhã. Existem exemplos de iniciativas que estão fazendo a diferença, mostrando que é possível agir. Apesar do cenário preocupante, existem muitas iniciativas que mostram que mudar é possível e que já está acontecendo. Projetos de reflorestamento no Cerrado e na Amazônia, como o Arvorecer e o Plante Água, estão recuperando áreas degradadas e ajudando a restaurar o ciclo das chuvas. Na agricultura, muitos produtores estão apostando na agrofloresta e na produção sustentável, mostrando que é viável cultivar alimentos sem destruir o meio ambiente. E nas cidades, cresce o número de iniciativas de energia solar, mobilidade verde e reciclagem inteligente. Além disso, as comunidades indígenas estão liderando a proteção de vastas áreas da floresta. Onde os povos originários têm autonomia sobre suas terras, o desmatamento praticamente desaparece. Eles provam que respeitar a natureza e viver em equilíbrio é não só possível, como essencial. Esses exemplos nos mostram que o futuro ainda pode ser diferente. Mas para isso, essas ações precisam sair da exceção e virar a regra. Qual o papel de cada um de nós na construção de um Brasil habitável para as próximas gerações? A essa altura ficou claro. O Brasil enfrenta um futuro desafiador, mas esse futuro ainda não está escrito. Cada atitude que tomamos hoje pode nos aproximar de um país resiliente, sustentável e justo, ou nos empurrar para um cenário de escassez, sofrimento e migrações forçadas. O combate às mudanças climáticas começa nas pequenas escolhas diárias. Economizar energia, reduzir o consumo de produtos que destroem florestas, apoiar políticas públicas que defendam o meio ambiente e exigir responsabilidade de empresas e governos. Cada gesto, cada voto, cada atitude importa. Não precisamos esperar ser grandes líderes ou especialistas para fazer a diferença. Informar-se, conscientizar outras pessoas, apoiar projetos sustentáveis, tudo isso já é agir. E se formos muitos, podemos virar o jogo. O Brasil ainda pode ser o país do futuro, mas para isso, precisamos enxergar que a luta pela natureza é, no fundo, uma luta pela nossa própria sobrevivência. O tempo para agir é agora, e a escolha é nossa. E aí, qual Brasil você quer deixar para as próximas gerações? Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com outras pessoas. A mudança começa com a informação. E talvez, só talvez, ainda tenhamos tempo para salvar o Brasil antes que seja tarde demais.